Olá, eu sou o capelão Erickson Chagas, sou capelão na rede hospitalar aqui em Curitiba, da Igreja Batista, e tenho gravado esses vídeos para o seu conforto e para o conforto daqueles que estão passando por algum tipo de enfermidade física ou emocional e aqueles que são familiares que sofrem com a luta do seu familiar, que muitas vezes estão tão abatidos, tão quanto ou às vezes até mais que o próprio enfermo. E nessa oportunidade eu quero estar compartilhando com vocês um pedido, que é o pedido, como eu sou músico, juntamente com outros colegas músicos, nós temos ido em hospitais e cantado e tocado para os enfermos e seus familiares, e uma música que eles sempre pedem para nós é aquela música do Regis Danese, como Zaqueu, quando fala ali no seu coro, no estribilho: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. E é interessante que as pessoas gostam muito dessa música, não é só pela melodia que é muito bonita, mas pela letra dela que é muito bonita. Jesus, entra na minha casa. Esse foi o pedido de Zaqueu. Esse é o meu pedido diariamente, amados, para que Jesus entre todos os dias na minha casa. E tem pessoas que dizem assim: eu não preciso pedir isso para Jesus porque ele já está lá. Irmãos e amados, irmãs e amigos e amigas, quando nós brigamos, nos desentendemos e fazemos coisas que dão lugar ao diabo, ao inimigo na nossa casa, nós afastamos Jesus do nosso lar. Então eu entendo que eu preciso pedir todos os dias: Jesus, entra na minha casa. E para isso eu quero ler o texto de Lucas 19, versos 5 e 6, esse que fala sobre Zaqueu, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu imediatamente desceu e o recebeu na sua casa com muita alegria. Jesus estava ali numa oportunidade, numa situação bastante interessante, porque ele estava pregando o reino de Deus, a palavra de Deus, estava curando pessoas. E havia um homem, esse homem pequenino, ele era de baixa estatura, chamado Zaqueu, que não conseguia ver a Jesus porque as pessoas eram mais altas que ele e ele ficava meio que escondido atrás delas. Ele subiu numa árvore bem alta e dali ele viu a Jesus. E quando ele estava ali em cima da árvore, Jesus o viu e disse: desce, Zaqueu, desce, porque eu quero hoje entrar na sua casa. E Jesus foi, junto com seus discípulos, entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu se arrependeu de seus pecados, entregou a sua vida a Jesus e se tornou um verdadeiro cristão. E esse é o pedido que eu faço para Deus. Eu sei que você também gostaria de fazer, eu sei que faz, e se não faz, vai fazer agora, né? Em nome de Jesus. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, como diz o cântico do Regis Danese. Eu peço para Jesus entrar em primeiro lugar pela porta da minha casa. Em João capítulo 10 diz que Jesus quer entrar pela porta da nossa casa. Enquanto o inimigo, o diabo, ele pula por cima do muro, ele pula pela janela, Jesus bate na porta e pergunta se eu quero que ele entre na minha casa. Eu não quero que Jesus deixe de entrar na minha casa, eu quero que Jesus entre pela porta da sala, eu quero que Jesus não seja só um hóspede, eu quero que Jesus more comigo na minha vida, na minha casa. Então, convide Jesus agora. Apocalipse 3:20. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós cearemos juntos. Convide Jesus nessa oportunidade a entrar na sua casa pela porta da sala. Quando nós recebemos uma visita especial, alguém especial, nós não convidamos para entrar pelos fundos da nossa casa, pela porta dos fundos. A gente pede e convida a pessoa a entrar pela porta da frente. Jesus é a pessoa mais especial que pode haver, que deveria haver em nossa vida. Então, nada mais justo que convidá-lo a entrar pela porta. Ele bate na porta, ele convida a que você dê essa oportunidade para ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós seremos juntos. Convide agora Jesus a entrar na sua casa pela porta.
na minha sala de estar. Porque geralmente quando recebemos uma visita ilustre, uma visita que nos agrada muito, nós convidamos ela para se assentar na sala, para fazermos o que é um ditado da nossa língua portuguesa, fazer sala. O que quer dizer o que? Não é que construir uma sala. Quer dizer que eu vou me assentar com essa pessoa, na frente dessa pessoa, e nós vamos estar ali gastando tempo conversando, ouvindo e sendo ouvidos. Então entra na minha sala. O texto que eu quero abrir para você está lá em Filemão, que é um livro pequenininho, próximo ao Apocalipse também, o capítulo 1, que é um só, e ele diz assim, no verso 1, eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Hoje, na maioria dos lares, inclusive dos cristãos brasileiros, a figura mais ilustre na sala de estar, na sala principal da nossa casa, é a televisão. E nessa oportunidade eu quero dizer para você que eu não sou contra a televisão, não quero que você tire a sua televisão da sua sala de estar, não é isso. Eu quero que você desligue ela muitas vezes, para que você e a sua família possam receber a Jesus na sala de estar, no lugar da TV, receber a Jesus. Pode assistir televisão, procure assistir bons programas que edifiquem, mas nunca deixe de dar um lugar a Jesus na sua sala de estar. Que Jesus possa ter essa liberdade dentro da sua casa. É justamente aqui na minha casa, no meu apartamento onde eu moro, que Deus nos deu, que é ali na sala de estar, na sala principal, né, eu me assento ali e converso com Jesus. Então eu sempre convido ele, Jesus, vem aqui. Eu desligo a televisão para isso, não fico a televisão ligada. Eu digo, Jesus, vem aqui, eu quero conversar com o Senhor. E eu converso ali na minha sala. E Deus tem falado comigo e eu tenho falado com meu Deus ali, pela misericórdia do Senhor. Então convide ele para entrar pela porta, convide para ele se assentar na sua sala. Mas também convide ele para ir para a sua cozinha. Interessante isso, né? Como convidar Jesus para ir na minha cozinha? Lucas capítulo 9, verso 12 a 17, nos diz a palavra de Deus. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus, mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu, deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram, só temos 5 pães e 2 peixes. E o Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus ordenou aos seus discípulos, mande o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus por eles. Aí, depois disso, partiu os pães e os peixes, entregou os discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. É interessante entender um pouco também sobre a vida do povo judeu. Para o judeu, convidar uma pessoa para se assentar à frente da sua mesa, na sua cozinha, aquilo que ele fez, que ele preparou com muito gosto para comer, a pessoa precisava ser especial. Quando eu convido Jesus para se assentar na mesa da minha cozinha para ele comer comigo, significa que toda a refeição que eu vou fazer antes eu vou dar graças ao Senhor, reconhecer que eu tenho aquele alimento porque eu trabalhei, graças a Deus, e porque Ele me deu saúde e um emprego para trabalhar. Então, quando eu convido Jesus, entra na minha cozinha, eu estou abençoando o meu alimento, estou agradecendo pelas mãos que fizeram, eu estou agradecendo pelo trabalho que eu tenho e o recurso que eu tive para poder comprar e fazer esse alimento. Então, estou convidando a Jesus para multiplicar também o pão na minha casa, para abençoar não só a mim, mas aqueles que precisam também. Convide Jesus para entrar na sua cozinha também. O lugar da nossa casa. Jesus, entra no meu banheiro. Aí você vai dizer assim, como assim entrar no meu banheiro? Queridos, o banheiro é um lugar especial, porque ali eu posso não só fazer a minha higiene física através do banho, como também cuidar do meu organismo nas minhas necessidades primárias.
Isso quer dizer o quê? Que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E quando eu cuido do meu corpo como o templo do Espírito Santo, em gratidão ao Deus que me deu esse corpo, eu estou cuidando da minha vida para Jesus, tendo saúde para Jesus. E a palavra de Deus me diz que através desse cuidado eu vou ser abençoado por Deus. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17 diz assim: certamente vocês sabem que Deus, o Espírito de Deus, vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Jesus convida você para entrar também no seu banheiro, para que você tenha a bênção de cuidar do templo do Espírito Santo da maneira que Deus quer que você cuide. E por fim, para entrar no nosso quarto, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 a 20, que nos diz o seguinte: sexual, qualquer outro pecado que alguém comete, não, mas comete idade sexual contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo santo que foi lhe dado a Deus? Vocês a Deus e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória. No quarto nós damos as energias, nós temos o nosso sono, e quando somos casados, nós temos a intimidade como marido e mulher, abençoados por Deus, e nessa bênção de Deus nós glorificamos o nome do Senhor na nossa intimidade física. Ou seja, Jesus, entra no meu quarto, porque ali eu vou descansar no meu corpo, ali eu vou abençoar o meu casamento da maneira correta na minha intimidade física. Isso é o que eu quero convidar você hoje. Jesus, entra na minha casa, entra pela porta, fica na minha sala de estar, vai na minha cozinha, fica comigo quando eu vou no banheiro e fica também quando eu estiver no meu quarto. Vamos orar? Repita comigo: Jesus, eu quero que o Senhor entre em todas as partes da minha casa. Eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito a Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados e Te recebo não só em minha casa, mas no meu coração. Senhor, abençoa o lar deste irmão e irmã, amiga e amiga que me ouve, para que o Senhor sempre esteja nessa casa. Em nome de Jesus. Convide Jesus. Entre na minha casa e Ele ficará ali. E dê condições para que Ele permaneça na sua casa sempre. Deus te abençoe.